Hoje, como é a última terça-feira do mês, né, a gente sempre faz a devoção da Nossa Senhora das Lágrimas, né? Mas primeiro eu vou conversar um pouquinho na palestra, falar um pouquinho com vocês. Depois eu separei um trecho do que Jesus conversou com a irmã Amália. E depois a gente reza o terço, tá? Encerramos. No Evangelho de domingo, na primeira leitura, que está nos Atos dos Apóstolos, a gente viu a história de que Pedro estava preso. Quando Pedro estava preso, está escrito no capítulo 12, no versículo 5, que a igreja rezava ardentemente a Deus em favor dele. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre oração. Porque a oração, ela é uma das pedras principais da nossa vida cristã. Não existe cristão sem oração. Tem jeito. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Então a igreja estava fazendo uma oração de intercessão, a gente chama de oração compassiva. Nós vamos falar um pouquinho dela. Mas é tão interessante que para poder rezar, a gente precisa adquirir uma disciplina. É uma graça de Deus. A disciplina da paciência. Vocês acreditam que para rezar precisa de paciência? Por quê? Porque nós estamos inseridos num mundo que parece que vive na urgência e na emergência. Nada pode esperar. Então eu anotei 3 frases que a gente fala muito quando a gente pensa em rezar, ou quando alguém fala assim, vamos rezar? A gente fala assim, eu realmente estou muito ocupado para rezar. Ou então a gente fala assim, eu tenho tanta coisa importante para fazer que simplesmente não consigo encontrar oportunidade para rezar. Ou então a gente fala assim, toda vez que eu penso em rezar, aparece alguma coisa que exige a minha atenção. Então eu estou justificada, por que eu não rezo? Eu tenho tanta coisa importante para fazer. E a gente ainda está situado no mundo que fala assim, faça bem tudo que você puder fazer e Deus faz o resto. Já escutaram isso? Então, Deus faz, né? Deus vai completar aquilo que você não faz. É porque, na verdade, quando a gente pensa assim, a gente coloca a oração como o último recurso da nossa vida. A gente não entendeu que primeiro é oração, para depois ser o resto. Por que é tão difícil? Porque a oração não é um impulso natural nosso. Nós estamos no mundo que primeiro eu faço. Rezar depois se não deu certo. Quando eu vou rezar, eu tenho que me colocar diante de Deus, nu, com as mãos abertas, vazias, vulneráveis, para entender que eu não sou capaz de? Mas é nada. E que somente Deus é capaz de tudo através de nós. Compreende a diferença? Então a gente sempre fala, não, mas aqui, eu vou organizar catequese, eu vou fazer comida para os pobres da rua, não, eu vou fazer um tanto de coisa boa. Mas que sem a oração primeiro, isso pode ser uma manifestação, inclusive, da nossa impaciência. É tão sério isso. É tão sério entender que rezar é me colocar ali diante de Deus e pedir a Ele. Por que exige um esforço? O que é um esforço de paciência? Porque eu tenho que tirar dentro de mim tudo aquilo que impede que o Espírito Santo possa falar comigo. E é muita coisa. Fora os nossos impulsos, que é a impressão que eu tenho que amar o Espírito Santo, você não consegue ter liberdade dentro de nós. Porque não existe vida de oração sem falar do Espírito Santo de Deus. O que São Paulo fala na carta dos Romanos, no capítulo 8? Ninguém é capaz de falar Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos de entender, primeiro, que a vida no Espírito, a nossa vida cristã, é a vida do Espírito em nós. Porque a gente acha que nós é que fazemos. Na verdade, a oração é o trabalho do Espírito Santo em nós. É Ele que vai nos recriar. É Ele que vai nos ajudar nesse caminho de ter uma vida cristã. De verdade, aprender a se colocar diante de Deus com paciência.
Isso é uma arte. É uma arte. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, porque não é fácil. Por isso que é disciplina. Porque quando eu penso que eu vou fazer esse exercício de disciplina, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, que eu tenho que reservar um horário para rezar. Então, eu tenho que ter um horário todos os dias diante de Deus, eu e Ele. Senão, como é que eu vou escutar o Espírito Santo? Que dia? Nunca. Nunca. Segundo, que eu tenho que aprender a viver o momento que eu estou vivendo. Isso se chama teologia do instante. Eu só tenho esse instante, então eu preciso aprender a ver, a ouvir, a reparar, a sentir, a saborear, viver agora. A gente não consegue parar, a gente para e a gente vive sete vidas num dia. Eu não entendo o desespero que a gente está vivendo. Para quê mesmo? Para adoecer. Nós estamos com a sociedade adoecida da ansiedade. Todo mundo está vivendo além. Não, nós só temos agora. Para viver diante de Deus. E quanto mais a gente rezar, quanto mais íntimo você for de Deus, é ali que você vai entender que além do reparar, reservar um tempo para Ele, lá é o único lugar que eu vou encontrar força, segurança, confiança e coragem. É só nele. Onde mais eu vou conseguir isso? Com quem mais eu vou conseguir isso? Com ninguém, somente com Deus. Então eu vou aprender primeiro a apresentar tudo diante dele. Então a nossa vida cristã é essa manifestação do Espírito em nós. É o Espírito que vem trabalhar em nós. Então quando a igreja se reúne para falar, para rezar para Pedro preso. Vocês lembram? Tinha 4 grupos de soldados, de 4, Pedro amarrado, coitado do pescador, não tinha nada. Ainda tinha 2 soldados do lado dele. A igreja rezava ardentemente a Deus em favor dele. Isso se chama oração compassiva. A oração, ela é o princípio básico da nossa vida, e ela é o primeiro sinal da compaixão. Ela é uma manifestação da solidariedade humana. Quanto mais a gente rezar, quanto mais íntimo você for de Deus, mais consciência você vai ter que nós só temos um Pai. E que nós somos irmãos. Então eu tenho compromisso com você. Compreendeu? Então a dor do outro não pode me passar indiferente. Ele é meu irmão. Se nós fazemos um corpo só, esse corpo então tem um membro doente que nós temos que interceder por ele. Isso é oração compassiva. Quando eu apresento diante de Deus a necessidade do outro. Isso é quando a gente aprende a rezar e entender que somos responsáveis uns pelos outros. Por isso essa oração é tão preciosa. Enquanto a igreja intercedia por Pedro, Pedro foi libertado. Compreende o valor disso? De estarmos juntos rezando uns pelos outros. Se vocês olharem na Bíblia, aqui toda, quando Paulo na carta aos Colossenses, ele fala, no capítulo 4, ele fala para a gente perseverar em oração vigilante, com ação de graças, orando por nós. Está sempre pedindo, rezem por mim, intercedam por mim, porque nós, em Tiago, capítulo 5, ele fala, orais uns pelos outros. E isso é uma responsabilidade nossa. Quando a gente vai rezando, vai aprendendo a rezar, vai tendo mais intimidade com Deus, nós vamos descobrindo as misérias humanas. A miséria mais básica qual é? Qual é a miséria mais simples? Que a gente encontra o dia inteiro. É a miséria material. Qual é a pior miséria na escala, que é a última? A miséria espiritual. Então, qual a maior riqueza que eu posso te dar? Jesus. A maior riqueza que eu posso dar para cada um de vocês é Jesus. Qual a maior riqueza que você pode dar para o seu vizinho, para a sua casa? Jesus. Essa é a maior riqueza. Qual é a dívida que a igreja tem com cada ser humano? Avisar a cada um que cada um de nós é amado, é um sonho de amor de Deus. Cada um de nós foi criado, sonhado, igual está escrito em Efésios, capítulo 1. Antes da criação do mundo, eu te criei. Você existe porque eu te amo, ponto.
Cada um de nós tem que entender que cada um é um filho único, pessoal, um amor intransferível, convidado a uma vida eterna. O que você vai fazer com esse anúncio é um problema pessoal, mas você não pode morrer sem saber disso. Todos nós temos que saber disso. Jesus fala para o místico: a comida, se você não der, outro dará para alguém. Mas, porque isso passa, mas a fome espiritual será eterna. Então, se eu tenho um tesouro para dar para alguém, a coisa mais preciosa, a maior riqueza que eu posso dar para qualquer um de vocês, e vocês para qualquer um, é Jesus. Ele é a maior riqueza da nossa vida. Não existe igual. Alguém que nos criou para viver eternamente, que nos ama, que cuida de nós e que é vivo, que anda conosco. O dia que a gente descobre isso, a gente é simplesmente insuportável. Porque a gente tem Deus vivo conosco. Qual é o nível de preocupação? Não deveria ter nenhuma mais, ok? Então, quando eu entendo isso, eu já aprendi como é que eu faço para dar a riqueza para o outro. E como é que eu posso fazer algo que pode agradar a Deus? O que eu posso dar para Deus que de verdade é um presente? O que nós podemos dar para Deus? Além do nosso amor, além da nossa gratidão, do reconhecimento, o que eu posso dar a Ele que vai de verdade encher o coração de Deus? Dar almas a Ele. Dar almas. Cada um de nós que está aqui, e o mundo inteiro, é uma alma criada por Ele, que tem a imagem dEle. Cada um de nós tem uma imagem gravada de Deus na nossa alma. Então nós temos uma pertença, que foi tingida pelo sangue de Jesus. Só que a grande maioria da humanidade, nós estamos completamente enlameados do pecado. Nós precisamos de ajudar uns aos outros a achar o caminho de volta para casa, porque a gente não se salva sozinho. Nós não podemos querer chegar no céu sozinho. Então nós temos que trabalhar para dar almas para Deus. Compreende? Então, quando eu rezo por alguém, quando eu estou intercedendo por alguém, eu estou pedindo, clamando pela vida do outro, pela salvação do outro, se eu estou rezando pela vida espiritual do outro. Qual é a necessidade que eu vou apresentar a Deus? Senhor, ele precisa de conversão. Senhor, ajuda ele a ser salvo. Então, Santa Faustina, eu vou esquecer o local do diário dela, um dia ela termina de receber a Eucaristia e estava dentro da igreja fazendo adoração. Quando ela está andando no corredor para chegar no quarto dela, aparecem inúmeros cachorros, daqueles tranquilos, né? E falam com ela assim: nós queremos te estraçalhar. Não vai sobrar nada seu, nada. Porque você hoje tirou muitas almas da possibilidade de ir para o inferno. Pelas suas orações, você levou-las para o céu. Você não vai falar nada? Nós vamos te estraçalhar, vamos te matar. Que jeitinho dela de santo, né? Falou assim: se essa for a vontade do meu Senhor, que se faça. Eles falaram: vamos embora, porque ele está aqui. Com ninguém. Compreenderam? Essa oração compassiva, essa capacidade de intercessão pelo outro, como o Padre Pio fez quantas vezes? Quantas vezes o Padre Pio lutou, e pessoalmente com o demônio, que ele apanhou, quando ele lutava para salvar uma alma. É a oração nossa, que vai ajudar o outro que ainda não enxergou nada. Vai falar: eu vou ter que rezar por... Vai. Então, quando eu apresento a doença do outro, e nós rezamos pela doença, pelo sofrimento emocional, mental, seja lá o que for, eu apresento a Jesus o outro, falei: meu irmão. Glória Polo, vocês já contei para vocês a história dela, daquela dentista que recebe um raio. Estava ela, o marido e o sobrinho chegando na faculdade, não sei se é na Colômbia, e o sobrinho morre, o marido não acontece nada, e ela fica gravíssima, e enquanto ela está, o pessoal está decidindo se reanima ou não, Glória, ela está diante de Deus. E entre as conversas, depois vocês podem ver, está na internet, Deus fala: sabe por que você tem uma chance de voltar, Glória? Por causa daquele seu irmão ali, ó, um pobrezinho camponês, que foi numa venda comprar, aquelas vendinhas de roça que tem de tudo. Foi comprar alguma coisa, e a capa do jornal, a primeira página do jornal, era o acidente. Então, Jesus fala: olha ele, e ele ajoelhava e falava assim: Jesus, salva a minha irmãzinha. E fala: por causa da oração desse justo, você terá chance de voltar.
Então, fala, mas quem sou eu? Não somos nós. Que na verdade é o trabalho do Espírito Santo em nós. Não está escrito que a gente não sabe rezar, que é o Espírito Santo que vai rezar em nós, que vai ter os gemidos inefáveis, porque a gente não sabe o que pedir a Deus. Então nós vamos nos colocar diante dele e falar, eis-me aqui. Que o Espírito Santo possa clamar por mim aquilo que eu não sei. Mas na hora que a gente for reunir para rezar por alguém, nós vamos apresentar aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação. Nós não vamos dar sugestão para Jesus. Nós vamos rezar fervorosamente por alguém. E é assim que quando a gente faz. Há um teólogo alemão que diz que quando a gente faz isso, a gente dá ao outro, ao meu irmão, o mesmo direito que eu tenho. Qual é? De estar diante de Jesus e receber dele a misericórdia. Então, quando eu intercedo por alguém, eu coloco o meu irmão diante de Deus e falo, Jesus, por ele. Então, através de nós e por nós, essa pessoa recebe a coragem, recebe a força, pode receber a cura, através da nossa oração. Não somos nós que estamos fazendo, ok? É o Espírito Santo através. É quando eu vou entrar de verdade em oração por aquele que está sofrendo. Eu naquele momento sou eu que estou sofrendo nele. Estou rezando pelos desempregados, estou rezando pelo Papa, estou rezando por aqueles que não conhecem a Deus, estou rezando por uma criança doente, estou rezando por uma mãe aflita, estou rezando. Essa chama-se oração compassiva. Essa é uma oração que tem um peso que nós, como cristãos, não podemos abrir mão. E nós temos que rezar uns pelos outros, que nós vimos que o que aconteceu, e Pedro foi libertado. Imagina, um anjo entrou, soltou Pedro, ninguém viu nada, saiu. Porque é o poder de Deus, é Deus que faz tudo. Nós podemos fazer o quê? Ajoelhar e rezar. Falar com ele, Senhor, eu não posso nada, mas eu vim trazer a situação do meu irmão. Me ajuda. Eu quero rezar pela vida dele. Eu quero rezar pela salvação dele. Eu quero rezar para que a sua misericórdia o alcance. Isso é exercer a compaixão. É exercer a misericórdia uns com os outros, porque somos irmãos, gente. Isso, quanto mais a gente rezar, mais nós vamos entender o compromisso que temos uns com os outros. Isso é mais forte que a gente imagina. É aquela pergunta que Deus faz quando ele encontra Caim. Onde está o seu irmão? Ele falou, não vi não, tinha acabado de matar. Onde ele está? Então nós temos um compromisso. Fala, eu não posso fazer nada pelo... Pode, vamos ajoelhar e rezar. Vamos reunir mais de uma pessoa e vamos interceder pela vida do outro. Isso é a oração. Mas Jesus falou uma outra coisa fácil, muito fácil. É Mateus, capítulo 5, versículo 44, ele fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, e desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Essa frase é alegria. Mas nós não podemos fingir que ela não existe. Então nós temos que pedir a Jesus a graça de rezar, de apresentar a Ele aqueles que nos fazem mal, que nos frustram, que nos decepcionam, que nos traem. Aqueles que fazem a nossa vida ficar mais difícil, mais pesada. Que você fala, melhor matar, né não? Ele falou, nada, ajoelhar e rezar pelo irmãozinho. Falar que Jesus, ó, o irmãozinho está comportando bem, não. Então reza por ele. Rezar por aqueles que te fazem mal. Você sabe que isso é uma coisa tão séria que diante dos santos, esse é um critério de santidade. Quando você começa a rezar pelos inimigos. Por aquele que você tem uma repulsa. Por aquele que te faz mal. Você imaginou que você vai ajoelhar e vai ter um tempo do seu dia para rezar pelos seus inimigos? Não é simples. A gente precisa da graça de Deus. Então, a gente vai compreendendo que na nossa vida espiritual, qualquer coisa que eu ganho é graça. Como é que eu vou aprender a entender que a minha vida de oração é uma vida de disciplina, de paciência? Que eu vou entender que primeiro, que eu fico achando que eu não estou fazendo nada. Não está, você está rezando. Você está diante do único que muda qualquer coisa numa fração de segundo. Tira a ilusão que você é capaz de fazer, porque a gente vive na ilusão. Jesus fala assim, confie em mim e não nas suas mãos. Até a gente mudar essa mentalidade. Porque a gente carrega na sociedade que eu tenho que fazer.
Então a gente se comporta igual menino impaciente. Vocês podem até concordar com o que eu estou falando, e depois falar, não, amor, tem que fazer, ué. Não, nós temos que rezar. Lembra da Santa, não, estou vendo ela na minha frente, não estou lembrando. Lá da Índia, gente, como é que chama? Santa Madre Teresa de Calcutá. Quanto tempo ela ficava em adoração antes de fazer alguma coisa? Em torno de 1 hora. Então ela fala, quanto mais problemas, mais tempo de joelho. Depois você sai para fazer. Primeiro reza, depois vai fazer. Nós fazemos o contrário. Primeiro a gente sai fazendo, atropelamos tudo, não deixamos o Espírito Santo fazer. Por isso que eu falei que a gente dá nó no coitado do Espírito Santo. Tanto impulso que a gente tem. A gente faz a coisa absolutamente impulsiva e fazemos errado. Hoje nós precisamos de entender essa graça. Hoje é muita graça para pedir a Jesus. Fala, Jesus, eu não consigo nenhum caminho espiritual se eu não aprender a ter paciência. E entender que primeiro eu tenho que rezar, para depois fazer. Porque se eu já entreguei para o Senhor vai encurtar tudo. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é tão extraordinário que eu tenho uma certa inveja da Santa Faustina. Faustina estava no retiro, ela ia para a palestra e Jesus falou, vai não, Faustina. Vai não, deixa eu te explicar. O que você vai escutar em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Falei, você podia começar a fazer isso comigo também. Ele ficou ciúminho dela. Por que você mandou? O que você vai escutar em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Entenderam a diferença? O dia que a gente aprender primeiro a rezar, aprenda a rezar antes de uma reunião difícil. Antes de uma situação difícil, fala com ele. Vá antes e me ajude. Vá antes e prepare o ambiente. Você chegar lá, a situação já está resolvida, você só chegou. É extraordinário. E o dia que a gente aprender a contar com Ele para nos ajudar em tudo, e tudo apresentar a Ele, nós vamos ter tempo até de ficar à toa. Vocês estão achando que eu estou brincando ou não? Porque Ele pode tudo. Difícil é pôr gente de joelho ali. Não é? Chama, alguém te convida assim, vamos rezar o rosário, você fala, quanto tempo? 1 hora? Você está doida, filó. Estou falando mentira, gente? Estou não. Estou não. Nos convencer que a oração, por isso era uma disciplina, porque é um esforço humano. É muita coisa que tem que mudar em nós. Por isso é graça de Deus. Porque por mim sozinha, que dia que eu vou ter essa força? Que dia que eu vou dar conta de caminhar sem a graça de Deus? Que vai me dar a paciência da oração. Então hoje nós vamos pedir a Jesus a disciplina. Vocês entenderam que a gente precisa de paciência para rezar? Então a disciplina da paciência para ter uma vida de oração. Entender que dentro da oração nós temos a oração compassiva, que nós vamos rezar uns pelos outros. E a outra oração que Jesus nos pediu para rezar pelos inimigos, por aqueles que nos fazem mal, nos perseguem. Está em Mateus 5, versículo 44. Está vendo como que viver a palavra de Deus e ser cristão não é uma coisa simples, mas é graça. E hoje a graça de hoje é disciplina de oração. Me dê a paciência de ajoelhar e rezar o rosário. Me dê a paciência de todos os dias ter um horário onde eu e o Senhor somente, esquecendo o universo acontecendo. A coisa mais importante, eu estou diante daquele que é o dono de tudo. Eu preciso ter um tempo de oração, senão eu não caminho. Fala, Filó, eu não consegui nenhum progresso espiritual. Eu te pergunto, quanto tempo você está rezando? Essa foi a pergunta de Madre Teresa para o sacerdote, né? Que queria um encontro com ela, estava aflito, queria falar, insistiu, e ele decorou tudo que ele fazia das obras beneficentes. Esperando que Madre Teresa ia perguntar. E Madre Teresa olhou para ele, segurou a mãozinha dele e falou assim, quanto tempo você reza por dia? Quase morreu. Aí ele falou, eu celebro uma missa, rezo o terço e o breviário. Ela falou, só? Isso é nada. Ok? Então hoje nós aprendemos, nós vamos sair daqui com essa lição, que deixou todo mundo de cabelo arrepiado. Mas eu trouxe só o que está na palavra de Deus. Não trouxe nada fora da palavra de Deus. É isso que a gente precisa aprender. Isso é graça sobre graça que nós vamos pedir hoje a Nossa Senhora que nos conceda. E aí, falando de oração, eu trouxe de Nossa Senhora das Lágrimas, né? De Nossa Senhora das Lágrimas, que conversa com a irmã Amália, em Campinas. Além do livro, tem esse devocionário das lágrimas. E aqui um dia, a irmã Amália faz uma pergunta para Jesus. E eu achei que essa pergunta tinha tudo a ver com o negócio, o fato de hoje a gente estar falando de oração. Ela
Ela pergunta assim para ele. Ela começa assim: perguntei um dia ao bom Deus. Ela entrava em êxtase, ela via Jesus e conversava com ele. Essa mulher teve todos os estigmas de Jesus, né? Para quem não viu a história dela, teve todos. Até onde Jesus caiu e ralou o joelho, ela tem a marca e sangrou. Tudo. Ela teve tudo. Ela sangrava o dia inteiro, todos os dias. E ela entrava em êxtase e conversava com ele. E ele que dita esse terço que nós vamos rezar. E como é homem, todos os terços que Jesus ensinou a rezar são curtos, são simples. Quando Nossa Senhora aparece para ela, Nossa Senhora entrega ali, daquela forma ali, ó, ela fala: essa é a minha coroa de lágrimas, e fala: a forma de rezar é como meu filho ensinou, não acrescenta mais nada. São 7 mistérios, porque são 7 dores, com 7 contas, simples assim. Tudo de Deus é simples e barato, quando não é de graça. Aí ela pergunta para Jesus assim: por que certas almas que vivem no vosso amor, que rezam, temem a morte? Alguém aqui tem medo de morrer? Imagina, filho, apavorada quando fala que vai chegar a morte. Por que temem a morte? Não é ela a porta do paraíso? Aí Jesus respondeu: minha filha, a morte é temível porque ela é castigo do pecado. Não foi por isso que a morte entrou no mundo? Foi por causa do pecado de Adão? Porque não era para a gente morrer, compreenderam? Muito bem. É terrível em si, mas escuta o que eu vou lhe dizer. Eis que há um farol que ilumina. Quem é o farol? Quem vocês acham que é o farol que ilumina? Na hora da morte, quem é? É Nossa Senhora, gente. Ela é o farol. Olha o que Jesus fala. É minha mãe. No meio das vascas da morte, quando o inimigo se levanta com mais ferocidade para roubar-me essas almas queridas, na hora da morte, gente, há uma luta espiritual pela sua alma. Eu já presenciei várias. Isso é real. Existe uma luta espiritual pela alma. Então, quando o inimigo se levanta para poder buscar a alma, quando eu falo que a gente presenciou, porque a gente via o tumulto da alma para morrer, da criança para morrer. A gente via a guerra, né, espiritual, que a gente ficava rezando até a criança conseguir se entregar, né? E como eu acompanhei alguns adultos, você via nitidamente tinha uma guerra espiritual, que muitas vezes era preciso chamar sacerdote. E aí Jesus fala: eis que minha mãe, no meio deste mar encapelado, brilha qual luzeiro luminoso, e mostra-lhes que é a mãe também dos pecadores, mãe dos aflitos. Mostra-lhes que ela é minha mãe e que há de advogar sua causa ante o tribunal das contas. Nossa Senhora é a nossa advogada. Ela nos justifica diante dele, é a coisa mais bonitinha. Aí Jesus fala assim: filha, eu quero te explicar. O que eu quero te dizer é que se meus filhos, quando rezassem bem, não temeriam a morte. Aí ele fala: quando vocês recitam Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, o que a gente fala? Agora e na hora da nossa morte, Jesus fala: se rezassem bem na vida, não temeriam a... Isso é o que ele falou, foi ou não? Quem é verdadeiro devoto de minha mãe, morre com um sorriso nos lábios, porque ela assiste na hora da morte a todos os meus filhos. A seus devotos ela sorri, porque nessa hora suprema, os verdadeiros devotos seus já têm a aventura de a ver. Pode imaginar? Que nós que somos devotos de Nossa Senhora, na hora da morte nós vamos vê-la a sorrir? Já imaginaram isso? Isso é uma coisa extraordinária, gente. Aí ele fala assim: aos pobres pecadores, porém, para não morrerem impertinentes, quer dizer, aqueles que não a conhecem, não rezam, da mesma forma ela vem assistir para ver se ainda consegue abrandar seus corações, pois esses pobres não têm a aventura de a ver, porque estão no pecado. Mas para aqueles que são devotos dela, na hora da morte nós vamos vê-la. Olha que alegria! Minha filha, quão bom é ser devoto de minha mãe! Como me alegra os corações que nela confiam, porque ainda tenho a esperança de o salvar. Sim, quem confia em minha mãe não pode cometer o pecado, porque quem ama a mãe não quer desprezar o filho. Além disso, quem confiar nela já me ama,
porque não se pode confiar em quem não se conhece. E quem conhece as qualidades de Maria tem de me dar honra e glória, porque tudo que pertence a Maria é meu. Fui eu que assim a preparei. Ah, mãe que tanto amo e na qual acho minhas delícias. Como é bom conhecer minha mãe. Quem conhecer esta mãe amável e a invocar na vida com confiança, no meio dos estertores da agonia, encontrará este farol luminoso que lhe mostrará as portas do paraíso. Ela é a porta do céu. Maria vai abrir a porta e falar: pode entrar, a casa é sua. Jesus, ele assina Jesus, sempre Jesus, amável. Então hoje nós vimos o poder da oração compassiva, da oração que a gente reza pelos inimigos, e a importância de confiar naquela que será o farol da nossa vida, que vai abrir as portas do céu para nós. Então agora nós vamos rezar para Nossa Senhora, e hoje nós vamos colocar diante dela. Jesus fala assim, para quem não conhece a história: eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos, que foi tudo que Nossa Senhora chorou no caminho do Calvário. Tudo que vocês pedirem, pelas lágrimas da minha mãe, ele fala, eu sou amorosamente obrigado a conceder. Então, na hora que a gente rezar, ali agora, que eu vou ajoelhar, quem quiser ajoelha, quem não quiser fica sentado, peça a Nossa Senhora, o que você precisa hoje? Ou quem que você ama precisa? E vocês poderão ver os milagres acontecer, né? Então, antes de eu rezar, fale para nós. Você teve a experiência de viver. Vem cá. Ela vai contar para vocês a experiência com Nossa Senhora das Lágrimas, do que ela teve a oportunidade de viver. Boa noite, gente. Eu vou contar para vocês o que eu passei o ano passado. Eu senti mal, tive uma pancreatite, aí fiquei mal, aí descobriram que tinha um pólipo no pâncreas. E assim, meio estranho, porque aquele pólipo lá no pâncreas, e aí todo mundo ficou, os médicos ficaram fazendo os exames, fiz 1000 exames, e aí eles estavam com medo de ser o pior. Aí eu cheguei um dia aqui, no domingo, a doutora Filó falou comigo, você conhece a Nossa Senhora das Lágrimas? Eu falei assim, já ouvi falar, mas eu não conhecia. Mas aí ela falou assim, reza para ela e eu vou rezar para você também, vou rezar um terço para Nossa Senhora das Lágrimas. E aí eu também, no mesmo dia, eu já comprei pela internet um terço da Nossa Senhora das Lágrimas, fiquei rezando, tal, e aí eu ia fazer uma cirurgia. A doutora Flor falou comigo assim, você vai ver, Heloísa, quando eles olharem lá, não vai ter mais nada, não vai ter nada no seu pâncreas. Eu falei, ai, se Deus quiser, né? Mas assim, a gente fica meio assim, estava lá, né? Já tinha feito 1000 exames, estava lá. E aí eu fui para a cirurgia. Aí, quando eu acordei, eu só vi assim, um médico falando comigo. Não tinha nada, Luiz. Eu lembrei na hora da doutora Flor falando comigo. Sumiu, não tem mais nada. Foi assim, gente, impressionante. Os médicos não acreditavam. Eles falaram assim, que eles passaram a câmera lá, 1000 vezes para lá, para cá, mesmo assim fizeram biópsia lá da parede do ducto pancreático para ver se tinha alguma coisa. E não tinha mais nada. Então, assim, isso aconteceu comigo o ano passado. Aí foi em fim de novembro, começo de dezembro. Depois disso, eu já fiz mais exames, endoscopia, ecoendoscopia, não sei o que, para ver realmente, para certificar, e realmente não tem mais nada. Então, assim, isso foi uma bênção que eu recebi, Nossa Senhora das Lágrimas, intercedeu por mim. Então, assim, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, porque realmente ela faz isso por nós. Tá? Obrigada, querida. Obrigada. Que assim, né, gente? A gente fala, eu vou rezar por você, povo. Não acredito que a gente vai rezar, né? A gente reza mesmo. Intercede. E a gente pensa assim, um terço? Um terço? Isso aqui vai mudar alguma coisa? Mas a gente não entendeu que isso aqui é a maior arma que a gente carrega na vida.
A gente não tem dimensão. Eu falo que a gente não tem dimensão que a vida espiritual ela é real. Que Deus é real. Que Jesus, quando eu falo que Ele olha para você, que Ele caminha do seu lado, Ele anda com você. Que quando você reza para o seu anjo da guarda, Ele está do seu lado. Que quando eu chamo Nossa Senhora, eu sei que ela está intercedendo por nós diante dele. Que cada Ave Maria que a gente reza e fala, rogai por nós pecadores agora, ela cutuca ele e fala, agora. Que é mãe. Então, se essas coisas tiverem a oportunidade de chegar na nossa mão, é para que a gente possa usar. Eu lembro que quando eu falei com ela ficou assim, falou, deve ser louca, né? Falei, vou rezar para você. Ela falou, não reza nada, vou rezar, de verdade. Porque não é fácil passar por um problema, ficou internada, pancreatite, não é brincadeira, um problema no fígado, tem que operar, não vai operar, de repente os médicos olham, não acham nada, voltam, chamam outra equipe, olha, cadê? Não tem nada. Porque Deus é Deus. A gente precisa aprender a confiar nisso e viver uma vida cristã de verdade. E saber que o que a gente está falando é real, não é uma brincadeira. É de verdade. Então eu pedi a ela que contasse esse processo, porque são tantos casos. E o testemunho, ele arrasta. Fala, de verdade, não pode confiar, porque esse povo rezou e procuraram. Deixaram os médicos sem entender o que ela fez. Ela fez o quê? Rezou. Primeiro reza, depois faz. Então agora vocês vão pensar, né? Então, aquilo que eu falei com vocês, quando Jesus fala, minha filha, o que os homens me pedem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concedo, ele falou 8 de novembro de 1929. Imagina quantos anos tem essa aparição. Quanto tempo tem que a gente está sabendo disso? É porque é preciso, são tantas graças derramadas, por isso que demora tanto para chegar na nossa mão. Então, faço questão de rezar sempre com vocês, né? Nossa Senhora fala, em 8 de março de 1930, esta é a coroa de minhas lágrimas, por meio desta coroa o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Vamos rezar agora, aproveita, peça o que vocês desejarem, experimente o que é a intercessão de uma mãe, não é? Quem puder, ajoelha, quem não puder, fica sentado e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus manietado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama nos céus. Para cá.
Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. As lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Vede, ó... Abra em João, capítulo 6, e deixa grifado um versículo, para que você possa ler várias vezes, pensar nele várias vezes, que é assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Palavra da salvação. Nossa vida, às vezes, ela é muito marcada por perdas, né? Às vezes por situações que nos frustram, que nos deixam assim, com tantos ressentimentos, com tantas mágoas, que o nosso coração vai endurecendo. E às vezes a gente vem para a igreja com esse coração duro. E aí a palavra é dita, não faz efeito nenhum, porque ela não consegue penetrar. Então a gente precisa, para chegar na igreja, sempre para começar a rezar, para participar de uma missa, para estar num grupo de oração, ou dentro da sua casa para ler a palavra, a gente precisa de um coração contrito. Vocês já ouviram essa palavra na Bíblia, ok? Dá-me, Senhor, um coração contrito. O que é um coração contrito? Coração contrito, eu vou usar de uma imagem para que vocês nunca se esqueçam o que é um coração contrito. Então, se eu pego um bloco de terra seco, e jogo água nele, a água entra? Não, ela fica, a paira, ela não penetra. Mas se eu pego essa terra e quebro ela, esfarelo ela, a hora que eu jogo a água vai deixar ela toda empapada, vai fazer o efeito que precisa. Então é isso que a gente precisa pedir a Deus, que faça isso com o nosso coração. Fala, quebra, me ajuda a tirar essa capa de ressentimento, de tantas mágoas, para que meu coração seja quebrado, para que eu possa entender
para que a palavra possa penetrar e que ela possa me transformar. Senão entra e sai, não sei nem o que o padre falou, não sei qual evangelho foi lido, não sei qual foi, não sei nada. Qual foi o evangelho de hoje? Não sei. Qual foi o santo de hoje? Não sei de nada. Mas você não estava na igreja, só no corpo. A alma foi fazer um tour. Mas eu sentei lá, só o corpo. Nós não podemos perder tempo, o nosso tempo é muito precioso. Demais, por demais. Então, São João Bosco, ele ensinava os jovens que para a gente assistir uma missa, a gente tinha que ter 3 P's. Eu estou falando isso porque sem o coração contrito, nós não vamos perceber nem que tem nenhum P, quanto mais 3. E o primeiro P. Então, é tanta coisa que acontece numa Santa Missa. O valor de uma missa é algo tão indescritível. E que a gente precisa vir à missa consciente de estar de verdade dentro de uma celebração eucarística. Que eu tenho que ter adoração, eu tenho que rever tudo, eu tenho que ser transformado, eu tenho que louvar a Deus. Ali é muita coisa que eu tenho que estar contrito, né? Viajando dentro da igreja. Então ele fala que tem que ter 3 P's. O primeiro P, que vai do ofertório até o momento que o padre eleva o cálice, é a paixão de Jesus. A gente ainda não compreendeu que durante a missa, Santa Missa, nós somos levados misticamente ao Calvário. E na hora da missa nós estamos aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, com São João, com Madalena, com Maria de Cleófas, com as santas mulheres que participaram daquela atrocidade. Então, naquele primeiro momento do ofertório, até o padre levar, eu preciso pensar na paixão de Jesus. E aquela paixão de Jesus, o segundo P, que é por que aconteceu aquilo. O segundo P, por causa dos nossos pecados. A gente nem presta atenção nisso. Pecado eu? Tem não. Vocês já conhecem aquele livro, claro que eu esqueci o autor, das 24 Horas da Paixão? Alguém já leu esse livro? Alguém já meditou isso na Semana Santa? Uma pessoa comigo, 2. É por 3 pessoas. Esse livro é espetacular. Ela é uma mística que vivia de uma Eucaristia por dia e que Jesus põe ela para assistir às 24 horas da paixão. É algo de chorar mesmo. Aqui na igreja, toda Semana Santa, toda quinta para sexta, nós fazemos as 24 horas da paixão. Eu nunca faço as 24 horas, porque eu preciso dormir, nem que seja um pouco. Mas os jovens ficam aqui 24 horas em oração. Haja garrafa de café aqui dentro, mas é assim mesmo. Esses meninos ficam em adoração. E cada hora tem uma meditação. Por que eu estou falando isso? Porque de 11 à meia-noite, de meia-noite a 1 e de 1 às 2, é a grande luta de Jesus por causa dos nossos pecados. E o demônio fala com ele assim: você acha que você vai conseguir? Você acha que um homem vai dar conta? Então o maior sofrimento dele foi os nossos pecados. O maior sofrimento de Jesus não foi o físico, mas foi o que ele lutou. Porque ele não veio só para nos salvar do pecado, nos libertar do pecado, nos dar o direito à eternidade, mas ele veio para reparar os nossos pecados. Então ele sofreu demais. Por isso que a missa ela tem um valor impressionante para as almas do purgatório. Porque para reparar os pecados, mesmo que já tenham sido perdoados, há uma reparação. É o sangue de Jesus que pode reparar. Então as missas é que tiram as almas do purgatório mais cedo. A gente precisa lembrar disso. São muitas coisas que a gente não compreende, que a gente não participa, que a gente não investe na nossa vida espiritual. Então a gente não estuda. Então esse livro chama As 24 Horas da Paixão. Existe o relógio da paixão. Na próxima Semana Santa, se vocês quiserem participar, vocês verão a beleza, que de hora em hora alguém medita, e é lindo de participar. Então, por isso que o segundo P são os pecados. Eu preciso que da hora que eleva o cálice até a hora que eu comungo, eu preciso falar com Jesus aos meus pecados. É aquilo que eu já falei com vocês, a gente comunga, na fila a gente pede a Jesus, eu creio, né? Vocês lembram das 3 coisas? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Se queres, o Senhor pode me curar. E o terceiro é ação de graças. Então o terceiro P é: qual é o propósito? Qual é o propósito da Eucaristia? A gente tem que pensar nisso.
Por que eu comungo? Para que eu recebo Jesus vivo? Não pode ser algo de rotina, já falei com vocês, que a gente entra, todo mundo está comungando, também comungo. Não podemos fazer isso. É sagrado demais. Porque eu vou me encontrar, eu vou receber aquilo que Jesus falou: aquele que de mim se alimenta, qual que é o resto da frase? Viverá por mim. A gente não tem consciência dessas coisas. Assim como eu vivo para o meu Pai, que está vivo, assim que eu recebo a Eucaristia, cada um de nós que comungou, nós vamos passar a viver por causa e para Ele. Então eu vivo com Ele, por Ele e para Ele. Quando encerra a missa, começa a nossa missão. O padre fala algumas vezes: glorificai a Deus com a sua vida. Que as pessoas possam olhar aquilo que você faz e dê glórias a Deus pela sua atitude. Isso se chama vida eucarística. Então nós temos que sair da Eucaristia para viver a Eucaristia. Isso é vida eucarística. E é tão interessante que a gente sai da igreja, o primeiro lugar que a gente vai em geral é para a nossa casa. E quando a gente termina, a gente recebe essa missão da vida eucarística, a gente é convocado, a gente é enviado para aqueles que estão mais próximos de nós. Seja marido, os filhos, seja mãe, seja pai, seja os irmãos. E o quanto é difícil a gente viver essa vida eucarística em casa, não é? Como é que é difícil a gente mostrar para as pessoas que eu fui transformada por aquilo que eu recebi? Que as pessoas nos conhecem. Sabe que muitas vezes a gente tem crise de ciúme, sabe muitas vezes que a gente briga por nada, sabe que muitas vezes a gente ainda nem deu um passinho, como é que eu vou chegar lá falando daquilo que eu senti? Como que eu posso dizer isto, né? Então é o nosso grande desafio, porque as pessoas que estão na nossa casa e que não vieram aqui receber a Eucaristia, elas não são nem melhores, nem piores do que eu que vi. Elas também escutaram tudo que eu já ouvi. Mas o que aconteceu foi que as coisas foram esfriando nela por alguma razão, e de repente Jesus virou uma história do passado. A palavra não alimenta, não põe de pé, a palavra não anima, não enche o coração, e a presença real de Jesus na Eucaristia, nem sabe por onde passa. Então entra e sai, e aquilo não faz a menor diferença. Então vocês imaginam o nosso grande desafio de mostrar um Deus que transformou a minha história, que está mudando o meu jeito de olhar, e que eu estou mostrando para aquelas pessoas que às vezes estão azedas, né? Estão amarguradas, estão ressentidas, que aquilo o ressentimento ele faz uma capa no coração, ele endurece a pessoa. Qualquer coisa, porque a gente não pode mudar as coisas que chegam a nós. Muita tragédia, muita fatalidade não tem como mudar, mas eu posso escolher a forma como eu vou viver isso. Posso ou não? Posso, está na minha mão. Eu posso escolher a via do ressentimento e viver ressentido a vida inteira, e falar: sabe por que minha vida não andou? Porque fulano não deixou. Cheio de mágoa, cheio de ressentimento, e não sai daquele lugar. É preciso sair do lugar, do dia da morte, do dia da perda, do dia da falência, do dia do diagnóstico de uma doença grave. Eu tenho que sair desse dia e andar. É isso que eu tenho que mostrar para o outro que é possível. Então vocês não se iludam, porque pouquíssimas pessoas vão nos ouvir. Não se iludam. Ih, vem aquela falar de Jesus. Ih, não vão te ouvir. A grande maioria não vai. Mas vai ter alguém que vai ouvir e vai entender que a Eucaristia, que essa presença, que esse Deus vivo é o único capaz de transformar, que o milagre pode acontecer, que a minha vida pode ficar de verdade transformada, e que por causa dele eu posso transformar a minha via de caminhar, e eu posso sair do ressentimento para qual é a grande palavra? Gratidão. Eu posso fazer uma via de gratidão. Então, na verdade, viver a vida eucarística é viver a via da gratidão. Filó, mas você não sabe o que é perder um filho? Mas eu posso viver dizendo a Deus: obrigado, porque eu fui mãe e serei eternamente mãe. Obrigado porque eu gerei e fui pai e serei eternamente pai. E eu posso dizer, independente do que aconteceu, eu posso caminhar pela gratidão. Poderia não ter tido,
mas eu tive. Obrigado porque eu tive uma mãe, obrigado porque eu tive um pai, obrigado porque eu tive um irmão, obrigado porque eu tive um emprego que até perdi. Então, aprender a agradecer. O dia que a gente aprender a agradecer, nós veremos que nós temos tanto mais para agradecer do que para pedir. Aprender a agradecer porque acorda. Tem uma coisa tão espetacular quanto essa. Virou sozinho na cama, levantou sozinho, tomou banho sozinho, vestiu a roupa que quis sozinho, escolheu o perfume, escolheu o meio que vai te levar ao trabalho, ou nem vai trabalhar porque não precisa, mas tem trabalho. Quanta coisa você pode fazer. Então, estar feliz só porque está de pé, anda e fala, para mim é uma alegria. E temos a oportunidade de servir a Deus nosso Senhor. Isso é uma honra. Uma honra. Porque Ele não precisa de nós. É uma honra. Poder viver para Ele, estar atenta, estar em comunhão. Porque também nós iremos encontrar pessoas que no mundo falam dEle. Pessoas que sabem que Ele está vivo. E que Ele habita em nós. E que Ele derrubou a barreira da morte. E nos convida para a glória. Gente, o dia que a gente caminha sobre isso, o que vier, nós damos conta. Porque nada mais é capaz de tirar isso de nós. Aí a gente passa a viver uma alegria que não tem preço. Porque a alegria está em nós. Nós podemos formar a alegria? Não. Mas a alegria é a assinatura do Espírito em nós. Então a Eucaristia, ela é um dom que nos é dado. Nós não podemos fazer por nós. Nós não podemos criá-la. Ela é um dom. E como ela é dada de graça, gratuitamente, nos é oferecido, se espera que você também o receba livremente, por gratidão, por poder receber aquele que vai te alimentar. Eu acho isso uma coisa das mais impressionantes. A gente poder ser alimentado por aquele que me criou. O meu próprio Deus é o meu alimento. E porque Ele me alimenta, eu sou capaz de viver por Ele. Nós não podemos receber a Eucaristia e escondê-la. O que Jesus falou para Madalena, lá quando Madalena estava chorando no Santo Sepulcro? E o que Jesus falou para os irmãos, aqueles dois companheiros, discípulos de Emaús, depois que eles encontraram Jesus, depois que Madalena viu Jesus, o que ela falou com ele? Jesus falou com ela: Madalena, o que você faz agora? Vá, Madalena, e avisa os seus irmãos, avisa os discípulos que eu estou vivo. É a mesma coisa que a gente recebe na hora da Eucaristia. Você não pode esconder não, vai lá e anuncia que eu estou vivo. Vai lá e anuncia que sou eu, o único que enxugará suas lágrimas. Vai e anuncia que diante de mim não tem mais dor, não tem mais sofrimento, que eu transformo, que eu sou o único capaz de curar um coração quebrado, um coração que está sofrido. Sou eu o único capaz de tirar o ressentimento e virar gratidão. Sou eu o único capaz de te dar força para seguir sua vida, apesar das perdas, apesar das frustrações, apesar da tristeza que você vê. Eu te convido a olhar a vida sobre um outro olhar, mas ter um olhar de gratidão e ver aquilo que eu estou trazendo para você, que você não tem dimensão. Não veja sob a sua ótica, mas veja a partir da minha ótica. Só Ele pode fazer isso. Vai e anuncia que Ele transformou seu coração, que Ele te pôs de pé. Vai e dê testemunho, mas não tenha ilusão. A vida eucarística é uma vida escondida, porque ela é feita de pequenos atos, é feita de pequenos cuidados, de quando você às vezes reúne com mais pessoas que também o conhecem, e vai lá e dá banho naquele que está doente, que não pode fazer isso, arruma a casa daquela pessoa que está acamada, que precisa de alguém que arruma a casa dela, que dê um banho, que lava uma roupa, que passa uma roupa. É aquela criança que está chorando, de repente dá um sorriso, tem preço? Não. É mais ou menos um grãozinho de mostarda, é mais ou menos uma semente que cai na terra, mas ela vai germinar. É uma massa, é um fermento que você põe na massa e que ela cresce, porque essa alegria e esse amor, esses atos de bondade, eles têm o poder de contagiar. Eles vão contagiando, e as pessoas vão falar: menino, por que você anda nessa alegria? A vida está virada do avesso, você está assim, nessa alegria? Fala: porque minha vida pertence a Deus, eu estou nas mãos dEle, e Ele é o meu Senhor, e na minha vida só vai acontecer o que Ele permitir. Eu sou dEle, Ele é meu. Isso é um coisa de louco. Eu poder viver para Ele. Essa frase para a gente: aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Nós vamos parar e pensar. A gente sai da Eucaristia e serve a quem? Às vezes a gente mesmo.
E a gente precisa pedir a Jesus: Senhor, todos os dias tem que lembrar disso. O que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? Hoje. Porque para amar e servir a Jesus eu só tenho hoje. Hoje lá na Santa Casa tinha que fazer um tour lá de olhar uns pacientes. Eu comecei lá do 12º andar. Quanto sofrimento eu vi, quanta dor eu vi. Eu falava com ele: nós, Jesus, se o Senhor estivesse aqui agora, se o Senhor passar por esses corredores, quantos se levantariam? Quantos? Quanta dor. Quanta mulher jovem, 36 anos, casada, com tumor cerebral, está lá em coma, mas nada, nada. Quanta dor eu vi. Pensa, a nossa vida é um fio, nossa vida é tão frágil, e nós perdendo tempo com nada. Acorda feliz de manhã, animada. O que pode te deixar numa cama? Fala: Senhor, me dê um coração disposto a amar. Me dê uma vida que eu possa vos servir em cada minuto da minha vida, enquanto eu tenho tempo, Jesus. Eu falo com ele: enquanto eu enxergo, enquanto eu falo, enquanto eu ando. Não me deixa perder tempo quando eu sei que dia que o Senhor me chama. Me ajuda a levar ao outro a esperança, a tirar do outro o desespero. Me ajuda a mudar o desespero em esperança. Quando eu vi alguém chorando, gritando tanto nos corredores, que foi uma morte atrás da outra, eu falava: mas a vida nossa não tem, a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte. E nossa vida é eterna. Morrer é como abrir a porta e encontrar com Ele do outro lado. É assim, é tirar o sapato que incomoda o pé e poder voltar para casa. Mas dar ao outro a coragem de viver e falar: não desespere, não desoriente. Nós temos alguém que nos orienta, nós temos alguém que nos conduz, nós temos alguém que nos ama, nós temos alguém que pode enxugar as nossas lágrimas e dizer: tem muito mais para se viver, a vida não vai encerrar aqui. O que eu prometi para vocês é eterno. Consolar o outro, ajudar, dar consolo, trazer a palavra de amor ao outro e falar: coragem. Por quê? Porque quem te sustenta não sou eu, mas é o Senhor nosso Deus. Mas eu não vejo, não precisa vê-lo, você sentirá aquela força, aquele que te põe de pé e fala: vamos? Por quê? Porque sou eu que te sustento. Mas se a gente não viver isso em nós, como é que nós vamos passar isso para o outro? Não vamos. O outro fala: estou deprimido. Você fala: estou pior do que eu sei. Porque tem gente que disputa a tragédia. Senta em sala de médico. Eu estou com uma dor. Ah, você não conhece a minha. Luta. Fala: por que é impossível falar? Eu não sinto nada. Por quê? Porque eu tenho uma bênção de Deus e não tenho nada. Qual é o prazer de falar de tanta tragédia? Começa a falar das coisas que Ele faz. Começa a falar da alegria de ter um Deus que você pode correr ali e contar tudo no ouvido dele, que você pode recebê-lo todos os dias como seu alimento. Você chega na igreja destruída, cansada, você sai renovada, parecendo um menino de 12 anos de idade. Que você pode cantar: aquele que conta com o Senhor renova suas forças. Corre sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Por quê? Porque Ele é o meu amparo, Ele é o meu alimento. Aquilo que fez com Elias, que foi a primeira leitura de domingo, a prefiguração da Eucaristia. Elias falou assim: eu quero morrer. Quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz isso. Falei: vou morrer, Jesus, chega. Elias deitou e dormiu. O anjo acordou: acorda, Elias, come. Hein? Olhou o pão, comeu, voltou a dormir. Anda, Elias, meu filho, acaba de comer. Para quê? Porque você tem muito que andar ainda. Aquele alimento sustentou Elias 40 dias e 40 noites. Prefiguração da Eucaristia. Então a Eucaristia nos sustenta para viver para Ele. Acordem. Então qual é o propósito da sua vida? É o terceiro P que eu estava falando. É viver para Ele, com Ele, nele. Então vida eucarística é uma vida de gratidão. É caminhar com Ele, agradecendo. Experimenta amanhã, só amanhã. O que é acordar agradecendo por tudo? Não vai reclamar de nada. Se está fazendo frio, se está fazendo calor, se tem frio, tem paletó, veste alguma coisa, tem um casaco, tem um trem bacana, tem um cachecol, sei lá, tem quanta coisa você pode vestir. Agradece por tudo. E fala: quem é que está no meu entorno que está precisando de uma roupa? Quem é que está no meu entorno que está precisando de cobertor? Quem é que está no meu entorno que está precisando de chocolate quente? Já sai com uma garrafa térmica. Quantos irmãos você vai encontrar na rua sentado precisando de um café quente, de um chocolate quente? Distribui. Você vai fazer um bem ao seu coração que você não tem ideia. Faça a sua vida render para Ele. Então, Santa Margarida Maria Lacoque, quando assistia a missa, ela prestava atenção em duas coisas no altar. A primeira era na cruz, para lembrar sempre o que Deus havia feito por ela. E a segunda coisa que ela ficava de olho, falava: eu tenho que guardar essa imagem, era das velas, para entender o que eu tenho que fazer por Ele. Eu tenho que me consumir por Ele. Gente, porque todas as nossas vidas, toda a vida, se a gente avaliar
Ela funciona mais ou menos como, ela pode ser comparada a um pão, que a gente parte e reparte. Então, todas as nossas vidas podem ser pão, mas nem toda vida vira Eucaristia. Porque a Eucaristia significa se doar, se entregar, se consumir. Porque a gente consome o mundo e as coisas, mas o mundo também nos consome. E nós, de certa forma, vamos envelhecendo, vamos sendo consumidos. A questão é saber quem me consome, aonde eu estou sendo gasto. Mas se gastar por causa dele, é espetacular. Se consumir por causa dele, aí sim, é viver uma vida com propósito. Então, viver eucaristicamente não é para viver uma vida de brilho, é uma vida discreta, escondida. Mas quem é que tem que ver? Só ele. Irmã Dulce hoje, não é? Irmã Dulce hoje, aquela vida que ninguém viu, viveu mais o resto da vida dela com 70% do pulmão comprometido. Dormia sentada, não podia deitar, não tinha como respirar, e cuidava o dia inteiro dos pobres, doentes. Hoje o Evangelho dizia, e eu falava isso lá no hospital hoje com a enfermagem, eu falava, a coisa para mim mais difícil da vida é ser filho de Deus. É maravilhoso, mas é difícil. É difícil demais a gente revelar na nossa vida quem é o nosso Pai. Mas aqui no hospital, hoje na Santa Casa, nós temos a oportunidade de cuidar daquele que ninguém quer, 100% SUS. Nós temos a grande oportunidade de santificar a nossa vida, porque a profissão que escolhemos é a profissão de poder santificar. Porque cada banho que vocês estão dando a essas pessoas, todo mundo em coma, fazendo curativo, cuidando, é uma oportunidade de cuidar dele mesmo. Porque quando ele falava a respeito das crianças, hoje ele dizia, os anjos deles, os anjos da guarda dessas crianças, estão diante da face do meu Pai continuamente. Então o que você fizer ao menor, você fez a mim mesmo. Então entender isso, né? Como é que hoje eu posso cuidar do Senhor, cuidando do meu irmão que estiver ao meu lado? Então isso é uma chamada para nós, para que a gente viva uma vida de verdade. A nossa vida eucarística tem que revelar aquele que eu creio, aquele que eu recebi, aquele que eu fui alimentada, é aquele que eu tenho que revelar. Qual é o alimento que me sustenta? É Ele. Então, na verdade, nós temos que viver uma vida de gratidão e aprender a dizer o dia inteiro, obrigado, por não ter desistido de nós. Obrigado por se juntar a nós no nosso caminho. Assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús. O Senhor todos os dias vem ao nosso encontro, todos os dias, em todas as situações o Senhor vem. E o Senhor está sempre perto de nós, para nos encorajar, para não fazer com que a gente desespere, para nos sustentar e para nos ajudar a viver no eterno obrigado. Porque aquilo que Deus fez por nós, não tem como a gente pagar. Porque é grandioso demais, um Deus que se submete a se tornar humano, vir até nós para nos ensinar a ser homens e mulheres, filhos do Altíssimo, e continuar nos alimentando a cada dia para nos devolver de volta para a casa do Pai, aonde viveremos eternamente. Não deixe a morte, as perdas desorientarem vocês. Nós temos que dar testemunhos daquilo que cremos. Viveremos eternamente e um dia até esse corpo será transformado e será devolvido, e nós viveremos com o corpo que Ele nos deu, não só com a alma, com o corpo. Isso é extraordinário. Não pode existir um Deus como esse. Não pode. Então, coragem. Coragem. Hoje todos nós recebemos a Eucaristia. Coragem, sai daqui com alegria no coração, com a força, um testemunho com o coração em chamas, para poder levar aqueles que estão desanimados, desorientados, sem esperança, a maior razão que nos sustenta e nos mantém de pé. Aquele amor que é eterno, que ama cada um de nós sem igual, e que vai nos amar eternamente. Essa força que nos põe de pé, que nos reconstrói e que nos dá vida nova. Aquele que nos tira